Vamos ver qual é a pergunta que nós temos hoje para a gente responder, tá? A pergunta é a seguinte, olha. Por que o salvo não permanece no pecado? Por que o salvo não permanece no pecado? O salvo não permanece, tá? Então vamos analisar um pouquinho alguns aspectos para esta verdade. Então tá aqui. Excelente pergunta. Poucos entendem bem isto. Embora todo salvo, deixa eu arrumar aqui, embora todo salvo viva isto, não sabem porque não é uma verdade essencial. Tá? É uma verdade, mas não é essencial. O Espírito não depende disso para fazer a obra que ele faz na vida de uma pessoa. Há até quem creia que o salvo não peca. Porque, acredita que o salvo não peca, embora a Bíblia diga que todos pecam e quem diz o contrário está mentindo e faz Deus de mentiroso, é o que a Bíblia diz. Na verdade, a diferença de salvo do trigo é que ele, se quisesse, não conseguiria continuar pecando. Tá? Então, esse é o primeiro item. Segundo, há dois tipos de pecados: o perdoável e o imperdoável. Como afirmou Jesus, não é, a esse respeito. Identificamos como pecado no singular e pecados no plural. Respectivamente, é o maligno condenador e o consequente deste primeiro. Também chamamos de pecado dominador e o pecado dominado. O primeiro é o que Pedro diz ser pecado para a morte eterna. E o segundo é o para a vida, ou seja, o que não é para a morte. Tá bom? Pedro usa essa expressão para explicar sobre isso. Pecado, no singular, é causa. Este primeiro, no singular, ele é o pecado original. Aquele gerado em Adão e que contaminou toda a sua descendência e toda a criação. Ele é inerente a todo ser humano. Ele é o velho homem em toda pessoa. É o que Paulo chama de carne. Carne. O Salmo chega a dizer que desde o ventre da mãe, o ser humano está alienado de Deus por causa desse pecado. Ele é escravizador, faz as pessoas estarem sob o seu domínio, como diz Paulo aos Romanos. Tá bom? 4. Pecados são efeitos. Este é no plural. Eles são consequentes do primeiro, do pecado no singular. Chegam até a serem involuntários, inconscientes. Um ser humano sem a presença e direção do Espírito está dominado pelo velho homem, aquele pecado original. E assim vai viver em pecados. Vai ter prazer nestes pecados. Um salvo, ao contrário, comete pecados, mas não vai viver neles, nem tem prazer neles, pois é nova criatura com uma nova natureza espiritual. 5. O Espírito convence o pecado original. Atendendo ao plano da graça,
o Espírito Santo sai pelo mundo todo a convencer toda pessoa de seu estado de pecado, de submissão ao pecado original. Toda pessoa tem duas opções: ser indiferente a este convencimento e continuar submisso a esse pecado singular, ou desejar mudanças nisto, e este desejo se torna uma permissão para que o Espírito ajude nessa mudança, que só é possível com esta ajuda espiritual de Deus. 6. O Espírito converte do pecado original. Atendendo a esta graça, o Espírito ajuda no desejo de mudança, primeiro operando a conversão, operando na pessoa a sua velha natureza pecaminosa, convertendo-a em nova natureza. Algo que a Bíblia chama de mente de Cristo, inclinações agradáveis a Deus e a seus planos para com cada pessoa. 7. Jesus assume, perdoa, liberta do pecado original. Por esta graça, junto com a conversão operada pelo Espírito, Jesus Cristo, na cruz, assume o preço do pecado de cada salvo e assumindo, ele liberta este salvo do domínio deste pecado. Neste momento, Deus assume o senhorio desta pessoa e assim a vida eterna começa a florescer nesta vida e neste salvo. 8. Pecados são processos. Os pecados não são um momento, mas a sequência de momentos. O velho homem dá a sugestão para pecar. Só é pecado quando a pessoa propõe atender àquela sugestão. Então, o meu velho homem me dá a ideia de pecado. Eu quero pecado. Aliás, peque, né? Ele me dá a sugestão. Até aí não é pecado. Mas na hora que eu digo, não, eu vou atender a esse pecado, o pecado, então, começa naquele momento. Cadê? Neste momento começa o pecado. Daí vem os pensamentos favoráveis, ideias de como atender, atos para atender, estratégias para ser bem-sucedido, preparativos para execução, mentiras para justificar a realização daquele pecado, mentiras para esconder, mentiras para manter, né? Motivos para manter, voltar a realizar outras vezes e etc. Então é um processo o pecado, mas ele começa no momento que eu digo eu vou atender a esse pecado. Aí começa o pecado, tá? Mas ele é um processo. 9. Maturidade e permanência no pecado. Independente de religiosidade, só pelo fato de que todo mundo tem a imagem e semelhança mínima com Deus, quanto mais maduro uma pessoa é, mais rápido ele abandona a prática de pecados, pois sempre é nocivo para a própria pessoa e para o coletivo. Então, as pessoas cometem o pecado, mas mesmo independente disso, pelo fato de terem a imagem e semelhança de Deus, né, ele não vai continuar no pecado. Ele não continua, né? Quanto mais maduro ele for,
mais rápido ele sai, né, da prática do pecado, porque ele sabe que aquilo é prejudicial a ele e aos outros. Aí diz assim também: isto é ainda mais real em relação a quem é habitado e guiado pelo Espírito Santo. Então é mais ainda rápido, né, nas pessoas que são salvas, que têm o Espírito Santo. 10. O salvo não permanece no pecado. Então, mais que um simples religioso ou pessoa madura, o salvo, mesmo imaturo, não consegue permanecer num qualquer pecado. A Bíblia diz que a semente de Deus, o Espírito Santo, e sua atuação neste salvo, não deixa que ele continue no pecado. Mais cedo ou mais tarde, ele abandona o processo, tá? Eu não falei que é um processo, né? Começa na hora que você diz, vou pecar, vou fazer isso, né? Começa ali, já é pecado. Agora, dentro do processo, até chegar a fazer 1, 2, 10, 20 vezes, ele, em algum momento desse, ele sai do processo. Quanto mais maduro ele é, mais rápido ele sai desse processo. Entendeu? Então, a pergunta é: por que o salvo não permanece no pecado? Pronto. São esses itens que a gente conversou nessa oportunidade.